Olá, bem-vindos a mais um episódio do Intimidade Pod, esse espaço onde a gente fala com profundidade, leveza e ciência sobre saúde íntima. No episódio de hoje, eu trouxe uma entrevistada incrível para a gente conversar sobre câncer de mama, menopausa e estilo de vida. Um assunto que perpassa o imaginário, mas também a vida real de muitas mulheres Brasil afora. Hoje a gente está aqui com a doutora Renata Canguçu, que é médica oncologista, líder na linha de cuidados de tumores femininos da Rede Dó, Regional Bahia, e fellow em Oncologia Integrativa. Rê, muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de ter você aqui hoje. É um imenso prazer estar aqui com você, Cris. Muito feliz de dividir esse espaço e uma honra. Muito obrigada pelo convite. Então, Rê, a gente hoje vai falar um pouco, né, dessa doença que atravessa a vida de muitas mulheres e hoje a gente vê esse diagnóstico chegando na vida de mulheres cada vez mais jovens. Como é que isso chega na vida delas? Como é que é esse enfrentamento, tanto durante esse primeiro momento do processo, mas também depois dessa fase, né, que passa aquele tratamento inicial de cirurgia, quimio e rádio, na maioria das vezes, e como é que vira essa vida depois, né? Porque eu vejo que no câncer de mama, a questão da reposição hormonal, fazer ou não fazer aquele bloqueio, isso já entra no imaginário feminino como um problema, né, sem solução, fora toda a questão da autoestima, seja da cirurgia, da reconstrução, da queda de cabelo durante o tratamento. Como é que é para você esse primeiro momento, assim, quando a paciente chega, que está ali com o diagnóstico, como é que funciona esse acolhimento? Sem dúvida, ter o diagnóstico de câncer é extremamente desafiador para qualquer mulher, né? Então, o câncer de mama, então, envolve aspectos voltados muito à feminilidade, como você mencionou, a perda do cabelo, a mudança de composição corporal, a cirurgia na mama, muitas vezes, que é um órgão de sexualidade, enfim, tudo isso muito relacionado à feminilidade e isso tem um impacto muito grande na autoestima dessa mulher. Então, é extremamente desafiador, mas esse primeiro momento do diagnóstico e o tratamento com quimioterapia, apesar de ser tão difícil, né, e muitas vezes temido pelas mulheres, ele é muito breve, né? Então, ele costuma passar muito rápido. E depois vem um segundo momento, cerca de 70% das mulheres terão um tumor que são receptor hormonal positivo e, portanto, farão uso de hormonioterapia. E esse momento acaba trazendo, que é muito mais duradouro, muitas vezes 5 ou até 10 anos em alguns casos, vai trazer um impacto em diversos aspectos da vida da mulher, como você disse, mencionando aí a questão de impacto com os hormônios, né? Então, muitos desses tratamentos, a quimioterapia, a hormonioterapia, podem induzir uma menopausa precoce, e isso vai ter um impacto que é muito grande, sem dúvida, em todas essas mulheres. A gente não pode deixar de falar num episódio como esse da questão da fertilidade feminina, como acolher essas mulheres que têm um diagnóstico e que por acaso não têm filhos, mas que estão ainda numa idade jovem, o que que elas podem fazer, qual é a primeira busca, porque infelizmente a gente sabe que a realidade é que nem todo oncologista comenta isso com sua paciente. Extremamente importante. Como você falou, a gente está vendo cada vez mais mulheres jovens tendo diagnóstico de câncer. E hoje em dia, as mulheres estão deixando para ter filhos, muitas vezes depois até de 40 anos. Portanto, a quantidade de mulheres que têm o diagnóstico de câncer de mama atualmente e ainda não tiveram nem mesmo um primeiro filho é muito grande. Então, ao receber essa mulher no consultório, é extremamente importante perguntar sobre o desejo gestacional. É, porque a partir do momento que essa mulher manifesta o desejo gestacional, ou mesmo que ela não tenha naquele primeiro momento, porque, na verdade, no primeiro momento do diagnóstico, ela está tão focada em resolver o problema que ela nem quer pensar, não, que filho, eu só quero ficar curada. Né? Mas é importante que a gente traga esse assunto, porque muitas vezes, passada aquela fase, né, e aí depois, visto que ela sobreviveu sim a tudo isso, e aí eu quero gestar. Então, para isso, para ser possível gestar, porque é possível gestar após um diagnóstico de câncer de mama, é extremamente importante que a gente faça esse encaminhamento para um especialista em fertilização antes, porque o ideal é que faça uma coleta de óvulos antes do início do tratamento, principalmente a quimioterapia, que impacta na fertilidade. Então, a gente encaminha essa paciente para um fertileuta, que vai coletar os óvulos,
e aí posteriormente, então, ela vai poder gestar. Normalmente, depois de 2 anos após o diagnóstico, a gente costuma liberar essa paciente para gestar. No geral, é óbvio que cada caso é um caso, mas no geral, aquela paciente que passa pela cirurgia, pela químio, pela rádio, como é que fica esse processo com elas? Como é que vocês fazem? Como é que vocês têm o hábito de chegar para ela para conversar? Se é falado sobre vida sexual, como é que anda, né? Porque assim, eu recebo no consultório pacientes do depois, Uhum. nesse hiato ou antes, e ali a gente tem um diagnóstico que eu já encaminho para o mastro, para o onco, ou depois. Mas nesse ato, geralmente é uma paciente que não está ali comigo nesse processo. A não ser que seja uma paciente minha anterior, e mesmo assim, muitas vezes elas saem e vão realmente cuidar da doença, né? Tratar naquele primeiro processo. E muitas vezes elas falam que ninguém perguntou nada ou ninguém conversou sobre nada. Como é que é geralmente essa abordagem? Esse tema realmente ainda é um tabu, né? Então, trazer a sexualidade para o consultório do oncologista é algo muito novo, né? Onde muito pouco falado, muitos profissionais deixam mesmo de mencionar esse assunto, muitos não sabem exatamente como abordar esse tema, mas é algo que vem mudando, né? A partir do momento, e essa realidade não só de investigar e falar a respeito de sexualidade, mas de diversos outros aspectos relacionados à qualidade de vida, vem a partir do momento em que a gente consegue melhorar tanto o nosso tratamento oncológico, onde a gente sabe que essa paciente vai passar dessa fase, né? Ela vai conseguir resgatar a vida, conseguir ter uma vida livre do câncer e, portanto, focar, né, em qualidade de vida passa a ser algo necessário. Então, essa preocupação com relação à sexualidade é algo muito recente. Eu costumo falar, né, tanto de que o tratamento vai impactar, e é importante que isso seja dito antes mesmo, né, para no momento que acontecer ela entender o que está acontecendo. Aquilo faz parte. Pode acontecer mesmo de impactar a sexualidade. Então é importante falar antes e a toda consulta eu pergunto, né, como é que anda essa questão da sexualidade, mas isso, infelizmente, não é uma realidade de todos, né? Esse olhar precisa realmente estar sendo trazido mais frequentemente para o consultório da oncologia. E isso que você falou da dificuldade do oncologista de conversar mesmo, né, de trazer esse assunto da sexualidade para o consultório, eu vejo que até hoje muitos ginecologistas não se sentem à vontade. Imagina que você trabalha ali com a área íntima, né, da mulher. Imagina o oncologista que por hábito nunca falou sobre isso. E de fato, a gente percebe que hoje se fala muito mais, se conversa muito mais, que as mulheres têm mais informação. E algumas já sabem que vai impactar, outras não querem saber naquele momento, mas na hora que chega ali, que começa a sentir, principalmente esses sintomas da menopausa, né? Que não só o fogacho, a irritação, mas também o ressecamento, a dor na relação, que são os primeiros a serem sentidos, né? Quando a gente pensa no impacto que acontece na sexualidade, muitas vezes a mulher pensa assim, poxa, eu não posso repor hormônio, né? Então, por isso, a minha libido está impactada. E a gente precisa entender que quando a gente pensa na libido da mulher, não é apenas uma questão voltada ao hormônio, né? Essa mulher está com dor na relação e muitas vezes isso vai refletir naquele desejo, né? A partir do momento que a mulher tem uma relação dolorosa, manter relação passa a ser algo difícil. Então, mesmo que ela não pense nessa relação, mas é isso, né? Então a gente precisa olhar muito para a saúde da vagina dessa mulher, para que seja possível ter uma relação sem dor. Além disso, avaliar essas questões, como essa mulher está se olhando no espelho, né? Porque a mudança de composição corporal que acontece com o tratamento oncológico vai impactar. Então, se ela não está com a autoestima bem, que isso é extremamente comum durante o tratamento oncológico, ela vai ter sim impacto na libido. Então, ela precisa entender todo esse processo, entender como é que ela pode ser estimulada, como é que isso precisa ser conversado dali por diante, né, para que consiga resgatar a sua vida sexual plena após o diagnóstico. Mas é possível. Isso que você está falando da mudança da composição corporal é importantíssimo, né? Porque são mulheres que geralmente entram na menopausa química ali de um minuto para o outro, né? Em muito pouco tempo pelo bloqueio hormonal. E aí começam esses sintomas e um deles, que é o mais temido pelas mulheres que estão entrando na menopausa, é o acúmulo ali de gordura abdominal, essa gordura aqui central, que aumenta a gordura visceral, ou seja, a gordura que está dentro da barriga, que aumenta também risco cardiovascular. E a gente sabe que a gente precisa também prevenir isso. Você, como minha musa Ah, inspiradora e entusiasta da atividade física, eu sei que você faz isso com suas pacientes, mas a gente precisa realmente estimular essa mudança desse estilo de vida para essas mulheres, né, Rê?
Isso é indispensável, né? Quando a gente pensa em estilo de vida, todas as mulheres pensam na prevenção. E mulheres que não têm diagnóstico de câncer. Ah, eu quero prevenir câncer. Será que fazer reposição hormonal aumenta risco? Mas ninguém pensa que estar sedentário aumenta muito mais o risco, que beber, consumir álcool aumenta muito mais o risco, que estar acima do peso aumenta muito mais o risco. Então, ok, reposição hormonal pode aumentar discretamente o risco de câncer de mama em mulheres que não tiveram diagnóstico, mas tem muito mais coisas que nós podemos fazer no sentido de ajuste de um estilo de vida saudável que são protetoras. Então, eu acho que essa questão de estilo de vida saudável é indispensável como forma de prevenção, porque um estilo de vida saudável consegue evitar 40% dos casos de câncer de forma geral, mas não apenas isso. Após um diagnóstico, as pessoas que têm adesão a um estilo de vida saudável terão muito menos efeitos colaterais relacionados ao tratamento. Todo mundo sabe que fazer quimioterapia, fazer hormonioterapia é desafiador, tem muitos efeitos colaterais. E se você quiser reduzir esses efeitos, precisa estar com um estilo de vida saudável, isso é indispensável. Mas além de tudo isso, eu acho que algo que é muito motivador para alguém que teve o diagnóstico de câncer, que quem teve o diagnóstico de câncer sempre terá um medo da recidiva. E a partir do momento que você fala que fazer atividade física, estar saudável, pode reduzir o risco dessa doença voltar em até 50%, isso realmente é algo que vai motivar essa mulher a mudar. Além do mais, após um diagnóstico, a gente tem uma janela ali de oportunidade indispensável, que boa parte das mulheres estão dispostas a fazer alguma mudança naquele momento. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de incentivar. É verdade, eu tenho uma paciente do consultório que ela comenta que ela saía da químio e ia jogar beach tênis. E ela jogando beach tênis sem parar, que ela tinha energia, que ela tinha disposição, que ela não tinha efeito colateral da químio. Então, é óbvio que você deve ter muito mais histórias do que essa. E a gente vê na prática o impacto do estilo de vida, da alimentação. Como é que você orienta essa alimentação quando elas começam com aquela inapetência, náusea, né? Aquela fadiga? Como é que funciona essa orientação para essas mulheres? Primeiro, eu não abro mão de um adequado acompanhamento nutricional. Então, faz parte, eu digo, faz parte do tratamento, né? Tanto um acompanhamento psicológico quanto acompanhamento de uma nutricionista durante toda a fase de tratamento. Isso é indispensável para fazer uma orientação adequada. Mas eu, enquanto médica, tenho sim um papel extremamente importante no sentido de dizer a essa paciente, não é simplesmente, você pode comer tudo, você não tem nenhuma restrição, como já foi antigamente, né? Se falava isso para essa paciente. Não, tanto faz, você não tem restrição nenhuma, não, pode comer o que você quiser. Isso não é verdade. A gente precisa, sim, orientar. E a orientação da Organização Mundial da Saúde é a mesma orientação para a prevenção. O que é? Evitar o consumo de embutidos e ultraprocessados, idealmente mesmo minimizar. Álcool, ideal consumo zero. Então, isso é algo que é bem Não existe delicado, dose segura de álcool, gente. mas não existe uma dose segura quando a gente pensa em prevenção. Então, a gente precisa realmente evitar o consumo de álcool, isso é extremamente importante. Além disso, a gente precisa incentivar um consumo de frutas e verduras, 5 porções ao dia, isso também é extremamente importante. Então, se a gente fizer esse básico do ponto de vista de alimentação, que a gente precisa falar para essa paciente que ter essa rotina é muito importante, ela terá muito menos efeitos colaterais. Então, a gente precisa dizer, isso aqui é necessário, né? Para que ela vá para a nutricionista e receba aquelas orientações de uma forma realmente muito mais aceitável. Isso aqui faz parte do meu tratamento, eu preciso seguir. Porque muitas vezes acontece, ela vai para a nutricionista passa uma orientação nutricional que ela acha que não consegue fazer e deixa ali para trás, né? Então, não, aquilo dali é indispensável. A orientação precisa ser seguida e vai impactar. E sem falar na questão do acompanhamento nutricional para suplementos. Sem dúvida. Porque hoje, assim, as mulheres compram suplementos a Da rodo internet. na internet e tem algumas coisas que elas não devem usar nessa fase, né? Muitas coisas, na verdade. E a maior parte da busca por suplemento é feita sem nenhuma supervisão médica. E isso é um grande risco durante o tratamento oncológico, porque
boa parte desses suplementos podem interferir, até mesmo, por exemplo, quem está fazendo quimioterapia acha que para melhorar a imunidade precisa fazer o uso de vitaminas em altas doses, né? Então, vou fazer uso de vitamina B12 porque eu soube que melhora, interfere, né? Vou fazer uso de vitamina C injetável, né? Isso reduz o risco da eficácia da quimioterapia. Então, a gente precisa realmente estar conversando a respeito dessas suplementações, porque muitas delas vão interferir negativamente. A pessoa vai buscando ajuda, querendo melhorar, e, na Exato. verdade, se fizer um uso sem supervisão, ela pode estar piorando, né, o seu desfecho. Então, a gente Reduzindo o precisa estar efeito atento. da quimioterapia. Então, você Que está é algo que a usando gente não quer. a quimioterapia para matar aquelas células e, de repente, você usa um suplemento que vai contra É, o efeito. E aí você não tem o potencial total daquela quimioterapia, né? exatamente. E aí você está passando por um tratamento que é desafiador, mas você está prejudicando a ação dele. Então, a gente precisa realmente estar falando muito a respeito disso, a respeito do que pode, porque tem algumas coisas que podem, mas às vezes a paciente vai para determinados médicos que chegam com a lista cheia de coisas, né? Eu já vi listas muitas vezes até de uso de hormônio, de uso de anabolizantes, oxandrolona para pacientes que estão em tratamento e que isso é totalmente proibitivo, né? Então, às vezes ela vai com a busca de tentar melhorar a fadiga, como você mencionou, é um sintoma extremamente comum, mas nós temos outras coisas, né, para poder fazer, além desses usos de suplementos que a gente evita nesse caso, mas existem estratégias que são eficazes e a gente precisa orientar essa paciente para a fadiga. O guideline de recomendação de prevenção de fadiga, internacionalmente falando, recomenda que a coisa mais efetiva é fazer atividade física. Eu ia falar isso, parece um contrassenso Mas é, a né? paciente estar É. cansada, fadigada, exausta e fazer atividade física para melhorar, mas a gente sabe que na prática isso modifica realmente essa energia durante o dia e que o ideal é que ela faça todos os dias, Eu digo né? sempre no dia que você acordar. Se você não acordar, aí tudo bem, né? Se não acordar, não precisa fazer. Mas Gostei, acordou, gostei disso, gostei todos os dessa. dias que você acordar, precisa fazer. Então, realmente parece um contrassenso e muitas vezes vem a família dizendo assim, doutora, diz para ela que ela precisa descansar porque está fazendo quimioterapia. Eu digo, sinto muito, mas Veio eu para médica preciso errada. dizer algo diferente. Então, existia, né? Durante muitos anos se pensou, está fazendo quimioterapia, é melhor você se resguardar. Melhor você descansar e tal, e não é verdade. Então, mesmo que no dia que você se sinta muito cansada, de repente o sol dá uma caminhada, fazer dentro do que você consegue fazer, mas algum movimento já vai ajudar. Então, eu digo, é 1% melhor a cada dia. Então, um pouquinho que você Exatamente. fizer, hoje, amanhã você já vai se sentir mais disposta, você faz 1% melhorzinho, e aí vai progredindo dentro da sua capacidade. E óbvio que dentro do tratamento tem fases, tem dias piores, dias melhores, né? Então, assim, dá para ir adequando esse processo. Se tem um dia que você está muito ruim, naquele dia você não vai, mas no outro dia você já vai, Compensa, com você certeza. compensa e isso vai trazendo mais disposição e mais benefício geral, de qualquer forma, nessa. A maior parte das pacientes, quando tentam, acreditam e vão fazer, falam: nossa, por que eu não fiz isso antes? Né? Meu Deus do céu, foi uma experiência completamente diferente. Porque no primeiro ciclo, muitas vezes elas estão tão inseguras, né? E aí não fazem, e aí acaba que tem aquele efeito colateral. Aí eu friso: olha, vá, persista, tente. Qualquer coisa que você faça é melhor, incentivo. Aí ela faz: nossa, doutora, foi outra experiência, foi muito diferente. Porque realmente você melhora demais, né? A questão toda com imunidade, fadiga, a melhora do sono, que é outro fator que é tão impactado, né, durante o tratamento oncológico e que, consequentemente, vai levar mais fadiga. Então, melhora o sono. Então, a gente precisa ter O essa humor, noção. O humor, sem dúvida. principalmente se for uma atividade física coletiva, né? É óbvio que você vai ter pessoas ali que vão te estimular também. Indispensável. Então, sempre quando eu falo a respeito de imunidade, que as pessoas vão buscar esses soros, muitas vezes milagrosos, para melhorar a imunidade, eu digo, existe algo que não está, né, sob a forma de soro, mas que é extremamente potente para melhorar a sua imunidade, que é fazer atividade física. Isso nós aprendemos na pandemia mais do que nunca, né? Como foi importante o papel da atividade física durante a pandemia. Então, quer melhorar a sua imunidade, você precisa estar fisicamente ativo. Isso precisa ser dito. Tem remédio, sim, mas é um pouco mais difícil de ser tomado. Tem a dose diária, gente, do exercício físico, não dá para fugir, né, Rê? E falando em dose, para quem quiser saber a dose recomendada, Boa. né? Porque é importante, a gente tem a meta de 150 minutos
de atividade aeróbica de moderada intensidade por semana. Traduzindo, isso significa fazer 30 minutos 5 vezes na semana de exercício aeróbico de moderada intensidade, não é só uma caminhada, né? Se for só uma caminhada, a gente precisa fazer mais. E essa meta é uma meta inicial, mas com o ideal de chegar a 300, dobrar a meta. Quando você chegar na meta, você Você dobra dobra a a meta, meta. porque 300 minutos por semana, que é 1 hora, 5 vezes na semana, tem um benefício adicional. E somados a isso, a gente precisa colocar exercício de força. Então, 2 vezes na semana no mínimo, portanto, não sobra mesmo dia para ficar sedentário. Tem que ser 7 vezes na semana. Faz diferença. Então, o benefício é proporcional a quanto você faz. E considerando que essas mulheres, elas acabam entrando numa menopausa química, a gente sabe que o metabolismo cai, que a perda de massa muscular vai ser grande nessa fase. Então, eu ainda diria que 2 dias só ainda é muito pouco, que precisa Para ser força, com pelo certeza. menos 3, para que você só mantenha a sua massa muscular. A gente sabe o quanto que massa muscular está associado à autonomia, à longevidade, à redução de demência, Alzheimer. Então, não dá para a gente negligenciar isso nos dias de hoje. Assim, apesar de haver essa recomendação e se falar muito no guideline de fazer atividade aeróbica, eu sempre digo, a atividade que você fizer tá ótimo. Então, o que você conseguir fazer vai estar muito bom. Primeiro que fazer alguma coisa já vai estar bem na frente de quem está no sofá. Então, já tem alguma proteção sim. Né? Então, e fora que assim, também depende um pouco, né, do objetivo de cada um. Então, tem pessoas que realmente não se identificam com fazer uma corrida, uma bicicleta, uma natação, mas de repente gostam de fazer academia. Então, tá ótimo, né? Fazendo todos os dias vai ser extremamente importante. Mas tem gente que odeia academia e gosta de correr. Então, tá tudo E bem tem gente também. que não fazia nada antes do diagnóstico. E passa a só E a caminhar. caminhada Também tá já. valendo. Exatamente, É, porque assim, você vai ter o paciente que já fazia alguma coisa, e esse é muito mais fácil da gente conectar, mas assim, aquele que não fazia nada, a caminhada já está fazendo muita coisa, né? Porque você sem saiu do dúvida. zero para. Já deu uma guinada, assim, de 180 graus ali É. para. Às vezes a paciente vem me contar, não, doutora, eu comecei, mas estou só caminhando, assim, bem desanimada. Não, eu só estou caminhando. Não, mas está valendo, você saiu do Exato. nada. Então, assim, vamos, né, É preciso comemorar, reconhecer, né? exatamente, reconhecer essa conquista. Foi um passo importantíssimo. Vamos valorizar. Então, é importante a gente ter essa visão. Fora a atividade física para melhorar o sono, o que vocês normalmente orientam nessa fase? A padrão de terapia, primeira linha é terapia cognitiva comportamental, né? Isso é algo que é extremamente importante. A gente esbarra numa barreira que é a adesão, né? A paciente tem muita dificuldade. Mesmo com toda a demanda de psicoterapia de uma forma geral, que a gente faz a recomendação durante o tratamento oncológico, poucas aderem. E a terapia cognitiva comportamental tem uma adesão ainda menor, é mais desafiador. Então, mas é extremamente efetiva, né? Então, a terapia padrão, primeira opção de tratamento é essa. Fora isso, a atividade física, como você mencionou, e tem um estudo que foi muito interessante, falando a respeito de yoga e terapia cognitiva comportamental. E aí avaliavam 2 parâmetros, a insônia e a fadiga. E aí o grupo que fazia, eram 3 grupos, um que não fazia nada, um que fazia yoga e outro terapia cognitiva comportamental voltado para a insônia, e quem fazia yoga melhorava os 2 aspectos. Melhorava a fadiga e melhorava a insônia. Assim como quem fazia também a terapia cognitiva comportamental. Melhorava a insônia e, consequentemente, melhorava a fadiga. Né? Então, esse eu digo que é o combo ideal. Né? Terapia cognitiva comportamental e a prática de yoga, que também ajuda muito. A acupuntura pode ajudar também em alguns cenários, né? A gente entender muitas vezes qual é a causa dessa insônia, por isso a terapia cognitiva comportamental vai ajudar muito nisso. Mas se muitas vezes a gente tem um transtorno de ansiedade, né? Então a gente entender o que é que está levando essa dificuldade de pegar no sono ou fragmentação do sono. Então qual é o aspecto que está impactado? É extremamente importante a gente entender. Uma outra questão é justamente o fogacho, né? É o acordar à noite pelo calor, aquele calor, daqui a pouco tá com frio e aí tá com calor de novo. Em mulheres mais jovens, durante o tratamento oncológico, o fogacho chega a ser presente em 90%, né? Principalmente aquelas mulheres que, como você disse, foram introduzidas precocemente à menopausa e, com isso, a intensidade dos sintomas será São mais muito intensos, maior. né? Né? Então, fogacho é algo extremamente desafiador. E, para isso,
fora a manipulação hormonal, que nesse caso a gente não pode, né? Infelizmente. Infelizmente, mesmo para as pacientes que são triplo negativo, que não têm sensibilidade ao hormônio, hoje nós ainda não temos dados de segurança que permita liberar a reposição hormonal, mas não hormonal nós temos várias estratégias. Então, para fogacho, além da própria atividade física, além de algumas orientações nutricionais que podem ser feitas, nós temos também a questão de recomendação de yoga, com alguns padrões de respiração que conseguem ajustar a temperatura corporal e melhorar esse sintoma. A própria acupuntura também pode ajudar. E do ponto de vista medicamentoso, nós temos algumas medicações hoje disponíveis no Brasil, antidepressivos, que eu digo sempre, eu costumo começar com todo o resto e se não der certo, vamos para o antidepressivo. Porque antidepressivo muitas vezes tem alguns Outros impactos, outros efeitos colaterais. vai reduzir libido. E aí, algo que a gente já não quer que aconteça, Já não né? tá Já tão não tá boa. tão bom. Exato. Então, eu evito, né? Eu começo com as outras estratégias, com as terapias complementares, e se não for possível, então a gente vai para um antidepressivo. Mas tem outras medicações mais modernas, inibidores de NK3, que estão disponíveis já nos Estados Unidos e Previsão de estamos chegar, aguardando ansiosamente, porque é uma medicação tava para extremamente chegar, eu acho que deve efetiva. chegar só no início do ano que vem, né? Acho que vai chegar para o ano que vem. Medicação que se mostrou extremamente efetiva, sem nada de hormônio. Então, eu acho que vamos ter o fim dos fogachos em breve, Eu né? acho que vai ser uma Mesmo, revolução sem mesmo para essas dúvida. mulheres, né? Aqui no Brasil, lá fora já tem excelentes Redução de resultados. 80% de fogacho, né? Então, acho que é algo que realmente vai mudar a vida dessas mulheres que não podem fazer reposição hormonal, porque muitas vezes quando a gente fala, você sabe disso muito melhor do que eu, quando a gente fala fogacho, muitas mulheres que não vivenciaram isso ainda acham que é apenas um calor, né? E não é simplesmente um calor, vem aquela sensação de mal-estar, um despertar muitas vezes durante 3, 4 vezes na noite, então isso traz um desconforto, um mal-estar muito grande e muito impacto em qualidade de vida. Então, eu acho que resolver esse sintoma é extremamente necessário para que Sim, essas mulheres tenham sem qualidade de dúvida. vida. Eu já passei por isso. Eu tive muito fogacho e o acordar, você acorda de repente, você já está toda suada, né? Eu não tinha aquela sensação de frio depois, mas muitas mulheres ainda têm a sensação de frio, ou seja, quando aquela temperatura baixa. Eu nunca tive assim, era um acordar várias vezes na noite e meu marido falava assim, de novo, né? Então, porque assim, você acorda, você tá desesperado, você tira a coberta. E fora de dia também, né? Então, assim, você acorda no outro dia já exausta, cansada, e fora os calores durante o dia. Então, eu concordo com você. Acho que é uma medicação que vai chegar aí, que vai ser muito bem-vinda para essas mulheres, Super na né? expectativa. Quem pode já ter alcance nos Estados Unidos, né? De repente já consegue comprar. Mas aqui a gente ainda precisa esperar um Mas pouquinho. tá pertinho, gente, tá Já, pertinho. em breve. E vamos voltar ali para vida sexual dessa mulher, né? O que que normalmente você recomenda para ela nessa fase, assim, quando ela queixa que não tá legal? Tem alguma mulher dessas que pode usar hormônio? Tem algum momento que ela pode usar um hormônio vaginal, que não pode? Perfeito. Então, primeira coisa é olhar a saúde da vagina dessa mulher, né? E aí, como a gente começa? Para as mulheres que vão fazer reposição, que vão fazer terapia hormonal, terapia endócrina, ou que vão fazer quimioterapia, que muitas vezes já induz a menopausa mesmo, automaticamente ela já deve receber, né, um hidratante à base de água. Se essa mulher já tem sintoma, eu digo sempre que é uma escadinha, que a gente visualiza uma escadinha. Se ela já tem sintoma, a gente sobe um degrau para usar um ácido hialurônico. Se essa mulher não resolveu com ácido hialurônico, aí a gente pode ir para um próximo passo, que é fazer uso de estrógeno vaginal de baixa dosagem, que a gente já tinha uma prática de estar utilizando em alguns cenários, mas esse ano foi atualizado um estudo que foi publicado na ASCO, que é o nosso congresso americano, e que foi um estudo muito robusto, que trouxe muita segurança para o uso de estrógeno vaginal em mulheres que têm tumores mesmo sensíveis ao hormônio, e isso foi algo que trouxe um alívio muito grande, então a gente pode sim, tanto estrógeno de baixa dosagem, quanto no consenso também libera o uso de DEA vaginal, então são duas opções hormonais que a gente pode utilizar. Fora isso, a orientação de uma fisioterapia pélvica para essa mulher, que pode ajudar demais na atrofia vaginal, então é algo que a gente sempre recomenda que essa paciente faça. E existem também os lasers, né, as terapias que você conhece e faz muito bem, que podem também ajudar a dar uma reptilizada nesse epitélio vaginal e melhorando ali esse sintoma. Então, primeiro é olhar realmente a saúde dessa vagina dessa mulher. Segundo,
olhar realmente a questão de imagem corporal. Então, eu acho que esse é o segundo aspecto que a gente precisa entender. Muitas questões que acontecem de mudança de corpo, tanto de cabelo, na mama, eu tenho muitas pacientes que às vezes nem imaginavam que o que ela tinha de reação difícil com a sexualidade era algo voltado a como estava a sua mama. E aí, a partir do momento que ela refaz a mama, reconstrói, aquilo dali começa a ser, né, visto de uma outra forma. Então, ela passa a se ver de uma outra forma, passa a se ver atraente para o seu parceiro novamente. Então, como está a imagem? Como é que ela se vê no espelho hoje? E de que forma a gente pode trabalhar essa questão, né, da autoimagem com essa mulher? Então, isso é algo que é extremamente importante também de ver. Se possível, se tiver acesso a fazer terapia sexual, né? Terapia de casal, terapia sexual é algo que a gente pode e deve estimular essa mulher a fazer. Algo da saúde da vagina que eu não mencionei, mas que é importante em qualquer fase, no ato sexual usar lubrificante, então também é uma opção que a gente precisa estar orientando essa mulher a fazer. E com tudo isso, né, eu acho que fica muito mais fácil essa mulher conseguir resgatar a sua saúde sexual de volta. Eu acho que você foi bem certeira em tudo nesse sentido, assim, porque é exatamente isso que a gente tem que orientar, ela tem que saber disso tudo. O lubrificante já desde o início, né, que ela já para começar, para nem passar por dor, até porque, assim, a libido e a resposta sexual, ela passa por vários estágios para a mulher, não é apenas uma testosterona alta, né, não é só hormonal, então o relacionamento precisa estar bem, ela precisa estar se sentindo desejada, ela precisa estar ali querendo estar com aquele parceiro, porque só isso por si só já dá uma diferença para ela naquele momento da atividade sexual. E óbvio, se ela já começa com lubrificante e não tem dor, a chance dela ter um desconforto ou dela não querer ter relação de novo já é muito menor, né? Então, eu acredito que, de fato, a liberação do hormônio vaginal foi uma revolução, assim, esse ano, né, É, para essas mulheres. Aqui no Brasil, o DEA não tem como marca em farmácia, nos Estados Unidos tem. Teria que ser manipulado, mas o é, estrogênio tem, é. né, para ser usado vaginal. Então, isso também ajuda muito, porque a longo prazo reduz infecção urinária de repetição, Isso. incontinência urinária de repetição, que são os sintomas que vão acontecer com mais tempo depois que ela entra ali no que a gente chama de síndrome genitorinária da menopausa, né? E por isso, às vezes, eu digo até porque existem algumas mulheres que não estão tendo relação e que aí quando eu oriento o uso, não, mas eu não tenho parceiro nesse momento, eu digo, mas ainda assim é importante para prevenir infecção urinária, né? Então, toda essa Exato. questão que muitas vezes a atrofia cronicamente vai trazer e ela tá achando que está voltada apenas à questão de Sexual, relação, é, né? E não é apenas exatamente. isso. E a própria fisioterapia também ajuda a indicar, por exemplo, um dilatador vaginal, Isso. que ela vai fazendo exercício, né? Hoje já chegou no Brasil também um LED vaginal para uso domiciliar, ou seja, que também é um adjuvante nesses tratamentos, fora o que você pode fazer de tecnologia em consultório, que é laser, radiofrequência, ultrassom microfocado. Então, você tem hoje uma gama realmente grande de, de possibilidades, né? E que cabe em todos os É, bolsos para que elas minimizem esse desconforto. com certeza. Que mais? Como é que fica depois que passa esse tratamento? Como é que ficam aí esses 5 anos, essa mulher, né? Que esses primeiros 5 anos é onde ela está ali acompanhando, rastreio. Lá no consultório eu sempre vejo ela chegar e dizer, ai, doutora, de novo, vou fazer meu exame, aí dá uma tensão, dá uma angústia, de novo, né? Como é que vai estar? Se vai estar tudo direitinho? Como é que você enxerga aí esse processo mesmo, né? Porque é como você falou, aqueles primeiros 6 meses é muito breve diante do que ela vai passar É. depois. Esses 5 anos, né, e muitas vezes a mulher Intenso. associa esse período de 5 anos, passou os 5 anos, agora eu tô curada, né, assim, isso mudou um pouquinho no sentido de que a gente tem muitas mulheres que estão precisando fazer um tempo maior de hormonioterapia, a gente faz de 5 a 10, Hum. porque esse tumor que é sensível ao hormônio, ele pode voltar tardiamente, né, então a gente monitora hoje de uma forma mais tranquila do que o que já foi um dia. Então, antigamente, nós acompanhávamos essa mulher com de 3 em 3 meses fazendo exames de imagem, e aquilo gerava uma ansiedade, né, muito grande, pô, eu tô ali esperando o momento que a doença vai voltar.
Hoje em dia nós não fazemos mais dessa forma, porque foi visto que fazer esse acompanhamento de forma tão intensa não agregou nada em termos de redução de mortalidade pela doença, então a gente passa a fazer apenas o acompanhamento como qualquer mulher faz imagem da mama anualmente, né, de forma sistemática. É isso, se ela estiver utilizando terapia endócrina, nós fazemos às vezes monitorar exames laboratoriais que podem ser impactados, função hepática, função renal, enfim, exames de laboratório normais, habituais, periodicamente. Então, fora isso, a gente não faz aquele acompanhamento tão intenso, né? Mas é importante estar orientando essa mulher, né? Orientando essa mulher de que ela precisa conhecer seu próprio corpo, de que, né, isso para toda mulher, sem ou com o diagnóstico, né, conhecer seu próprio corpo é indispensável. Além disso, porque notando qualquer alteração, precisa procurar, né, o médico mais cedo. Além disso, é importante que essa mulher não perca de vista o momento de fazer esses exames, porque muitas vezes a mulher deixa simplesmente de fazer, né? Às vezes, gente, tem 2 anos que essa mulher não aparece aqui, então ela precisa estar no consultório fazendo essa rotina. Então, e lembrando para ela a todo momento toda essa questão que depois que a gente perde de vista, olha, seguir a importância de ter um estilo de vida saudável também nessa fase, porque eu digo sempre, se a gente piscar o olho ganhou 10 quilos. Então, hormonioterapia é isso, né? Assim, a menopausa já é um desafio na questão de toda mudança de metabolismo, mas quando a gente soma a isso a terapia endócrina, quando a gente agrega uma castração ovariana, que é colocar essa mulher medicamentosamente na menopausa, ela tem uma maior chance de ganhar peso, então piscou, ganhou 10 quilos. Então a gente Se junta aí, se precisa. tiver com um antidepressivo, um Pois é, ansiolítico, então a gente precisa esse acompanhamento, que na verdade é um olhar para essa mulher estar se cuidando de uma forma diferente dali para frente. Eu acho que a partir do diagnóstico, as mulheres têm essa oportunidade de olhar para o seu autocuidado de uma forma diferente do que talvez ela viesse fazendo. Então, muitas mulheres veem dessa forma, sabe, o diagnóstico. A partir dali, comecei a fazer diferente, comecei a, de repente, trabalhar um pouco menos, comecei a priorizar a minha própria saúde, a ter um tempo para mim, ter um tempo mais para minha família. Então, ressignificar aquele diagnóstico, eu acho que é extremamente importante a gente também trazer esse olhar para elas. como é que você enxerga esses grupos de mulheres que se juntam, né, depois de um câncer ou depois de alguma vivência difícil? Como é que funciona isso nessa. Essa conexão é super importante, né? Esse estímulo a grupos de apoio. Nos Estados Unidos a gente tem isso de uma forma muito mais forte do que no Brasil. Mas a gente só precisa ter um cuidado no sentido de repente, assim, a gente entender que a história de uma é diferente da história da outra, porque muitas vezes, né, a gente acaba vendo algumas mulheres se confundindo, ou muitas vezes ali achando, não, Ou querendo um a tratamento doença igual a da de outra? fulana voltou, a minha também vai voltar, ou ela está usando tal coisa e se deu bem, eu também vou usar. Então, fazendo esse filtro, né, eu acho que estimular essas conexões com outras mulheres que estão vivenciando a mesma jornada é extremamente positivo. Então, eu acho que é muito bacana, né, que elas possam ter isso, e hoje a rede social traz essa oportunidade, né? E facilita, né, esse É, encontro. Tem outros pilares que também são muito importantes, né? A fé, que nesse, espiritualidade. a espiritualidade, os próprios amigos, né? Então, assim, não é só essa rede de apoio, mas, assim, as amizades verdadeiras são pessoas que ela descobre naquele momento que ela pode contar. Então, eu acho que isso também é muito transformador, né? A importância das relações, elas, para as questões voltadas à longevidade, né, são inquestionáveis. Então, quando a gente pensa nas blue zones, né, todas aquelas zonas de pessoas mais longevas, né, todas elas têm a questão com relações mais sólidas, né, presentes. Então, isso é muito importante. E durante o tratamento oncológico, isso é ainda mais importante. Então, a mulher que tem ali um acompanhamento, né, de pessoas que conseguem ajudá-la nesta jornada é muito diferente, né? Assim como a questão de fé, né, da mediunidade, enfim, da espiritualidade, seja lá qual religião essa mulher tenha, né, mas acreditar em algo mais é extremamente importante. E hoje nós temos dados científicos mesmo que comprovam que a espiritualidade pode
impactar positivamente em desfechos oncológicos, né, em melhorar a ansiedade, melhorar sintomas relacionados a todo o tratamento oncológico. Então, é muito importante. Quando você vê uma pessoa que chega no consultório, né, que é uma pessoa que acredita realmente, né, em Deus ou em que quer que seja, e que tem uma visão muito positiva, eu sei que vai dar certo, né? As coisas parecem que fluem realmente de uma outra forma. O mesmo tratamento, né? Pessoas de mesma idade, O mesmo tipo de câncer. e uma vai de um jeito completamente diferente de outro. Então, tem muitas outras questões que a gente ainda não entende realmente como é que impactam. É verdade. Como é que fica para assim, para você lidar com essas mulheres o tempo todo, já que você é muito focada em cânceres femininos, né, em tumores femininos? Como é que fica para você, Renata, mulher, mãe, filha, É, né, lidar com essas histórias que hoje a gente sabe que tem muitos desfechos positivos, mas que eventualmente tem mulheres que não conseguem ter um desfecho e acabam realmente fazendo essa passagem, né? é verdade. Ainda existem, sim, mulheres que morrem pelo câncer, apesar de hoje, pelo menos na prática privada, é minoria. Infelizmente, existe uma discrepância com relação à SUS, né, e as pacientes do SUS ainda têm uma mortalidade maior, né, mas as pacientes que têm um diagnóstico precoce, e para isso é necessário fazer mamografia anualmente acima dos 40 anos e acompanhamento com mastologista também. Vou te interromper, lembrando que foi liberado agora, Yes, foi graças a realmente Deus, uma né? grande conquista. Eu acho que outubro esse ano começou de uma forma muito especial com essa observação, porque cerca de um quarto das mulheres estão abaixo dos 50 anos, né? E essas mulheres estavam descobertas pelo SUS. Então, a partir de agora, a gente vai permitir que essas mulheres acima de 40 façam mamografia anualmente e dessa forma dar o diagnóstico precoce, que é o que faz a diferença para a cura Com ou não, certeza. né? Então, isso é indispensável, muito importante ser lembrado. Então, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico precoce, a gente permite a cura, as coisas acabam ficando mais fáceis e a chance de mortalidade é menor, mas ainda acontece. E uma das coisas que me motivou a buscar uma especialização que foi a dar esse olhar mais integrativo, né, enfim, a controle de sintomas com terapias complementares que não são as medicamentosas apenas, foi justamente tentar melhorar a dor dessa mulher, né? Pois, então, eu cuido de mulheres e trazia esse impacto. Poxa, nós melhoramos tanto a questão com sobrevida, né, do câncer de mama. Muitas dessas mulheres estão curadas, mas como elas vão viver a partir dali? Então, na busca de ajudar essas mulheres, né, a trazer um olhar mais humano e trazer a questão voltada para um estilo de vida saudável para essas mulheres e, consequentemente, melhorar sintomas e melhorar a qualidade de vida delas, né? Foi isso que me motivou a buscar isso. Então, hoje eu busco trazer esse pilar de uma orientação de um estilo de vida saudável, além de todo o tratamento que ela já faz, né? Então, eu acho que é um diferencial que a gente precisa oferecer para essa mulher, não apenas prescrever medicamentos, porque isso é muito simples, né? Eu acho que isso é muito fácil. Hoje em dia, eu digo que poucos médicos não conseguem saber, Verdade. né, o que fazer diante de um caso de um câncer de mama luminal, um estádio 1. O que é que vai fazer? Então, é muito A IA está simples, aí, existem... inclusive, para resolver todas essas exatamente, você dificuldades. pergunta e simplesmente está lá, né? Tem todos os guidelines, é muito simples. Mas não é só isso, né? É muito mais do que remédio. Então, a gente precisa oferecer vida, mas também qualidade para essas mulheres. E é isso que eu busco para poder tentar ajudar essas mulheres com as quais eu certamente me identifico, né? De como você disse, eu como uma mulher, quando eu vejo a perda de cabelo, quando eu vejo o impacto na sexualidade, quando eu vejo essa mulher que está com medo de não ser mãe, né? Eu sabendo do valor da maternidade para uma mulher. Então, isso tudo é algo que mexe comigo e faz com que eu busque cada vez mais oferecer o melhor para poder acolhê-las da melhor forma possível. Como lidar com aquelas mulheres que não conseguem resgatar essa sexualidade ali com seu parceiro e acabam tendo que lidar com uma separação? Infelizmente, isso ainda é uma realidade, né? Assim, é o abandono do marido durante o tratamento oncológico. A gente viu a Preta Gil, que vivenciou essa realidade, mas ela Sim. é só um dos Um casos que caso foi que foi exposto, infelizmente, exato. assim, deve ter sido muito pesado para ela, inclusive, ter sido exposta dessa maneira É. tão grande na própria rede social. Mas foi importante também para outras mulheres se identificarem e ver que, olha, isso realmente acontece.
E isso ainda é uma coisa muito comum, né? Muitas vezes o homem não sustenta essas mudanças, enfim, e acaba abandonando a mulher durante o tratamento oncológico, e isso é realmente extremamente difícil para uma mulher que já está vivenciando tudo isso e ainda sentir que perdeu algo que acreditava que poderia ajudá-la a ser mais fácil, né? Então acaba sendo uma dor a mais nesse processo todo. Então é muito desafiador, por isso, mais uma vez, a gente precisa de uma psicóloga junto para poder estar fazendo com que ela consiga passar por essa jornada toda de uma forma mais leve. Muitas mulheres não querem, né, fazer o acompanhamento e eu digo não. Durante essa jornada eu não abro mão. É necessário, porque você pode passar por tudo isso sem psicólogo? Pode, mas você pode passar de uma forma mais leve se você estiver com esse acompanhamento. Então, isso é algo que é extremamente necessário. Muitas vezes pode ser necessário também a indicação de um psiquiatra para poder ver se é o caso ou não, né, de usar medicação. Enfim, esse acompanhamento pode ser necessário, que é uma barreira ainda maior. Quando a gente fala, não, acho que talvez seja bom você passar por um psiquiatra. Não, de jeito nenhum, eu não sou Não tô doida. doida, né? Eu não sou doida e, nossa, a gente sabe que, né, é muito além do que isso, né, a necessidade de um psiquiatra para estar acompanhando essa mulher. Então, é extremamente importante. E aí buscar realmente, né, acolher essa mulher de uma outra forma, lembrar para ela de que ela é muito mais do que aquele diagnóstico, né, enfim, e de que passada toda essa fase ela vai conseguir reconstruir sua vida, enfim, e quem sabe voltar a ter um parceiro que realmente chegue junto e consiga apoiá-la nessa fase, ou não, ou mesmo sozinha, enfim, mas tentar fazer com que essa mulher se reencontre, mesmo após o diagnóstico. Eu acho que talvez o mais importante seja fazer com que ela ressignifique tudo isso que está acontecendo, né? Porque a gente já falou aqui de tantas pequenas coisas que podem acontecer na vida dela que muitas vezes, depois desse processo, depois desse pequeno tempo ali de 6 meses ou do primeiro ano, ela se transforma e vira uma outra mulher, né? Com outros pensamentos, ressignificando dores, valorizando outras coisas, como você falou, reduzindo o trabalho, valorizando o tempo com a família, com filhos, coisas que muitas vezes na correria do dia a dia, em busca de um sucesso profissional, estava ficando meio que de De lado, né? lado. E eu sempre penso, toda vez que uma pessoa encara um diagnóstico de câncer, provavelmente é a primeira vez que ela encara uma possibilidade de morte, né? Então é um momento que talvez seja aquele primeiro momento de dizer assim, olha, preciso repensar aqui um monte de De coisa. reflexão, um momento de reflexão, né. Por isso mesmo eu disse que é uma janela de oportunidade, porque ela se pergunta: "Gente", muitas mulheres se perguntam. Ontem eu ainda postei o vídeo da minha paciente que disse que no primeiro momento ela teve o diagnóstico aos 33. Ela se perguntou: "Por que eu?", né. Então muitas mulheres Se se perguntam. perguntam: "Gente, por que eu?", né. Aí depois ela disse que passou a se perguntar: "Por que não eu?", né. Então assim, tantas mulheres jovens que têm o diagnóstico de câncer de mama, muitas vezes não apenas por ser mutação, né, que a maior parte acaba sendo mutação genética, mas muitos não é, a maior parte não, 5 a 10% é hereditário, né, mas nas jovens acaba sendo mais frequente ter mutação. Mas por que não eu? Enfim, né, e eu acho que mais do que essa pergunta é: o que eu posso fazer de diferente daqui para frente? Por que talvez tenha chegado esse diagnóstico, né? Será que de repente é para poder eu passar a fazer uma reflexão de como eu devo mudar, né, a minha vida daqui para frente? Então, de repente, é uma mulher que estava realmente ali, muitas, né, trabalhando demais e com isso, comendo de forma completamente inadequada, sem tempo para se exercitar, considerando sem tempo para se exercitar, eu sempre digo, né, quem não tem tempo para se exercitar hoje, há de encontrar tempo para adoecer amanhã. Então, Carl Jung já dizia isso, né, então a gente precisa lembrar disso, né, a gente, ou Drauzio, Varela que fala assim: "Se você não tem tempo, 20 minutos do seu dia para se exercitar e para investir na sua saúde, você está vivendo errado", né, então, mesmo que seja um pequeno tempo, mas a gente precisa priorizar a nossa saúde, então precisa encontrar algum tempo para olhar para a saúde de uma outra forma, então talvez seja isso que tenha feito essa mudança. Eu tenho uma paciente que, falando em ressignificar, ela estava sem se exercitar, teve um diagnóstico jovem, também pré-menopausa, e durante a quimioterapia ela resolveu que ia voltar a correr, algo que ela já tinha feito há um tempo atrás. Ela decidiu fazer isso, eu falando muito sobre atividade física, e ela conseguiu treinar durante toda a quimioterapia
e 3 meses depois ela estava fazendo a primeira maratona da vida dela, Olha meia só. maratona da vida dela. Uma grande conquista, mesmo durante a terapia endócrina, mesmo castrada, mesmo utilizando, né, uma medicação que estava deixando na menopausa. E segue correndo, super ativa. A testosterona está baixa? Tá, mas isso, mais uma vez, como você disse, isso não impacta em nada na vida sexual dela, porque ela consegue resgatar todo esse aspecto com um estilo de vida saudável. A gente tem um dado que foi muito interessante de sexualidade, que eu não mencionei, que foi um estudo que foi apresentado em San Antônio do ano passado, nosso congresso de mama americano do ano passado, que mulheres com câncer de mama metastático, que se exercitavam, foram comparadas com aquelas que não se exercitavam e até desfechos de sexualidade foram muito melhores naquelas mulheres que se exercitavam. Então, até a sexualidade, que é algo tão difícil da gente conseguir melhorar, né? A gente consegue melhorar com a prática de atividade física também. Então, a gente precisa, né, trazer tudo isso, incentivar essa mulher para que ela consiga, de repente, ali, repensar algumas coisas da vida e fazer, quem sabe, diferente. Eu vejo que nós duas, como mulheres que fazemos atividade física todo dia, né? A gente funciona um pouco como inspiração Sim, para as nossas pacientes, principalmente. E elas realmente acabam trazendo pra gente, né? Nossa, você me inspirou. Eu gosto quando eu vejo que você já foi, porque aí eu me sinto na obrigação de ir. E realmente o impacto para a saúde daquela pessoa é gigante. E se ela está num tratamento ou pós um tratamento desse, é maior ainda, né? Apesar de ser, é um esforço, eu tenho que ir, tenho que fazer. Quando acabou amanhã, eu tenho que fazer de novo e não tem jeito, né? A é, dose diária. Você está falando aí de frases, eu gosto muito de Joel J quando ele diz: saúde, família, trabalho, não inverta a ordem, é, né? com certeza. Então, se a gente não olha para a nossa saúde, né, o resto todo desanda. Uhum. Porque a gente pode ter milhões de problemas, na hora que chega um problema desse, acabou tudo. E a gente só tem esse problema, né? Exatamente. Falando em ser inspiração, né, eu não posso deixar de mencionar o estudo que eu fiz com a LACOG, que é a Liga Latino-Americana de Oncologia, mostrando quanto o nosso estilo de vida, né, pode influenciar na recomendação de mudança de estilo de vida da nossa paciente. Então, o estilo de vida do médico, sim, pode impactar. O médico que é fisicamente ativo, ele tem uma chance de recomendar a mudança de estilo de vida 2,4 vezes maior do que aquele que é sedentário. Então, a gente sim pode impactar, né, a recomendação médica de mudança de estilo de vida para a nossa paciente. Então, sim, é importante, especialmente hoje em dia com a rede social, né, onde as mulheres, nossa, você fala para se exercitar, mas eu não vejo você Não fazendo vejo você nada, fazendo nada. né? Então, assim, mas doutora, você fala para não beber, estava bebendo, enfim, a gente está sendo monitorada também por elas, né? E muitas trazem esse relato de como ver que a gente, com toda a vida atribulada, porque a gente trabalha muito, né? Somos mães, donas de casa, mulheres, enfim, com tudo isso, além da medicina, a gente consegue dar conta de se exercitar, a gente consegue encaixar na nossa rotina. Então, isso acaba sendo motivação. E eu acho muito bacana ter esse feedback também. É, isso é super importante. Rê, estamos chegando aqui ao final. Que mensagem você gostaria de deixar para essas mulheres, né, que já chegaram, que estão chegando ou que podem chegar no seu consultório ou de qualquer outro oncologista por aí? Eu acho que o ponto de você é muito mais do que um diagnóstico, né? Então, assim, é passo a passo, né? Eu acho que quando você tem um time adequado, né? Uma equipe multidisciplinar para te cuidar e te acolher de uma forma adequada, faz com que isso seja, né? Faz com que a sua jornada seja muito mais leve e isso faz toda a diferença. Então, é ter calma, né? Um dia de cada vez e certamente, para quem não teve diagnóstico ou para quem teve, lembrar de que, além do tratamento medicamentoso, ter um estilo de vida saudável é indispensável. Evitar consumo de álcool, estar fisicamente ativo, ter uma alimentação equilibrada, não fumar, isso vai fazer com que você tenha um desfecho muito melhor. Então, a gente precisa lembrar dessa recomendação e que nós, enquanto médicos, façamos isso também no nosso dia a dia, né, para que a gente consiga cuidar do outro melhor. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para elas. Para encerrar, como fazer para que mais e mais oncologistas, né,
comecem a ter esse olhar integrativo mesmo, né? Essa visão integrativa, quando se fala de um paciente oncológico? Bom, primeiro, eu acho que primeiro a gente separar um pouquinho a questão de conceito mesmo com relação ao integrativo, porque é uma coisa que está muito Pejorativamente vista. exato, Se é nessa que existe essa... atualidade, né? Sim, exatamente, porque acaba sendo muito confundido com o alternativo, que na verdade, quando a gente fala em uma estratégia alternativa, é você deixar de fazer aquilo que a gente tem de estabelecido como sendo eficaz para fazer algo que não tem evidência científica, né? Então, mulheres que deixam de tratar, deixam de fazer quimioterapia, vão buscar ozonioterapia. Então, isso é uma estratégia que não tem embasamento científico, né? Vão buscar fazer soroterapia, vão buscar fazer... Então, existem estratégias que realmente não têm evidência científica e não devem ser estimuladas, diferente do que o que a gente vê na integrativa. Isso é diferente. O que a gente fala é de uso de terapias complementares, né, de recomendação de estilo de vida saudável, de yoga, de acupuntura, de mindfulness, para que a gente consiga, juntamente com o tratamento padrão, oferecer qualidade de vida para essa mulher. Então, primeira coisa é estabelecer, entender o conceito, né, de uma estratégia integrativa, para que não cause uma aversão, porque hoje eu acho que ainda existe muitos médicos com essa aversão a esse termo. Então, entender esse conceito é extremamente importante. E o outro, realmente, é a gente estar cada vez mais buscando dados que consolidem, que validem. Hoje, nós temos a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a Sociedade Europeia de Oncologia Clínica, que endossam terapias complementares como sendo recomendadas, muitas de evidência nível A, para sintomas relacionados a tratamento oncológico em pacientes com câncer de mama. Então, está fazendo estudos, a gente vai levar um estudo para San Antônio falando de atividade física, então está consolidando a evidência, né, da importância dessas estratégias e está falando cada vez mais a respeito disso. Eu acho que é indispensável para que a gente tenha um olhar que alcance cada vez mais médicos, né, porque muitos ainda realmente não falam a respeito do assunto. Às vezes a paciente pergunta e ele não fala, muitas vezes até por não Por saber desconhecimento, né? mesmo, né? Não saber o que responder. Então, muitas pacientes trazem essa dificuldade de acessar muitas vezes essas informações. Então, procurar estudar, fazer ciência, né? E compartilhar, que eu acho que isso é indispensável. Renatinha, muito obrigada por você ter vindo aqui, por ter prestado tanta informação de qualidade, que é o que eu busco aqui no Intimidade Pod. Eu quero levar informação para as mulheres, para as pessoas que estiverem nos assistindo, aqui pelo Brasil ou pelo mundo afora, né? A gente precisa levar informação como retorno de tudo que a gente faz. Eu acho que é muito importante, sabe? E já que vida íntima todo mundo tem, eu vou te dar um presentinho. Ai, que espetáculo! Um kit aqui da Basic for You para Que você. espetáculo maravilhoso, eu super recomendo. Super recomendo. O gloss, maravilhoso para quem tem ressacamento. Para Né? essas Tem mulheres vários sem produtos hormônio, aqui sem hormônio, vários lubrificante produtos que são também. importantíssimos. Eu Eu sou super suspeita recomendo. porque ele não seca, né, da hora da É relação. maravilhoso mesmo. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui, Cris. Conte sempre comigo. Parabéns pelo trabalho belíssimo que você faz. Admiro absurdamente seu trabalho, além de ser minha ginecologista. Ah, Mas é uma profissional realmente que eu tenho um maior respeito, carinho, admiração. E parabéns por esse serviço tão nobre, né, que você está levando conhecimento para tantas mulheres. Espero que a gente alcance cada vez mais mulheres levando informação de Tomara. qualidade, porque hoje em dia, ao mesmo tempo que a gente tem uma rede social que favorece essa facilidade, mas também traz informações, né, sem embasamento, e a gente precisa, né, enquanto pessoas que buscam ciência, estar consolidando essa evidência. Obrigada mesmo pela oportunidade obrigada de estar a aqui. você. Obrigada a vocês todos que assistiram esse episódio. Faz aqui embaixo seus comentários, curtam, sigam, compartilhem e até o próximo episódio.